Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Conforme a gente combinou, então, na aula de hoje a gente vai ter aula de forma remota e eu vou falar um pouquinho mais com vocês é, sobre recalques em fundações, tá? É um tema que é bem recorrente, bem frequente de vocês ouvirem falar no curso de Engenharia Civil, mas é, vocês acabam vendo ele de forma é, não tão aprofundada em diversas disciplinas diferentes, né? E aí dentro da disciplina de engenharia civil, de fundações, no curso de engenharia civil, vocês começam a ter uma noção um pouquinho maior sobre o que é o recalque, como ele acontece, quais são os tipos de recalque, e a gente acaba aprendendo a dimensionar as estruturas para isso, ou estimar um valor, né, de recalque que a gente vai ter de acordo com o solo, de acordo com a estrutura, e assim por diante. Então é a missão da disciplina de fundações trazer essa bagagem de informação para vocês, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a parte teórica da coisa, a parte teórica do conteúdo de recalques, tá? E aí a gente já falou um pouquinho sobre ele, vai continuar falando depois dessa aula, então é um assunto que ele está sempre presente durante os conteúdos, a ideia ementa da disciplina, certo? Então vamos começar com um recalque. O que é um recalque? Depois uma breve contextualização do tema, tipos de recalque e a parte de exercício, que seria a parte de dimensionamento ou de estimativa de recalque de acordo com o tipo de solo. E além disso, eu estou disponibilizando para vocês dois materiais ou três materiais complementares. São dois vídeos. Um vídeo sobre a cidade do México e o problema de recalques, a problemática de recalques em toda a cidade que eles têm lá. Então é bem importante ver esse vídeo. E explico por que eles estão tendo esses recalques. Aí tem um outro vídeo que mostra dos prédios de Santos e o recalque nas estruturas dos prédios lá de Santos, no litoral de São Paulo. E aí também tem um texto que fala sobre os recalques de Santos, mas traz uma outra abordagem que eu também vou fornecer como material de apoio no Moodle e eu gostaria que vocês acessassem. São vídeos curtos, textos curtos, mas que fazem total diferença aí para o aprendizado de vocês desse conteúdo. Bom, definição de recalque, né, para a gente definir o que realmente é, né? Então a gente denomina recalque a uma deformação que ocorre no solo, né, quando submetido a uma determinada carga. Essa deformação ela movimenta ela provoca uma movimentação na fundação, seja rasa, profunda, direta e indireta, né? E dependendo da intensidade, ela pode resultar em fissuração, em trinca, em rachadura e aí em sérios danos para a superestrutura do edifício, para a parte estrutural, né? Então, é, alvenaria, a parte de pilar, de viga, de coluna de sustentação, paredes de concreto e assim sucessivamente, tá? Então, o recalque ele é admitido pela estrutura até um determinado ponto e a partir daí, quando ele não está mais suportando o recalque, então ele começa a dar mini colapsos, né? Que seriam essas fissuras, depois trincas, depois rachaduras, nessa sequência, né? A fissuração ela é pequena, a trinca é um pouco maior e a rachadura é maior ainda, tá? Então, vai aumentando isso, vai consequentemente diminuindo a vida útil da edificação. Aqui tem uma frase que eu gosto bastante de falar e de trazer ela aqui na aula de hoje, falando sobre recalques, né? Se todo maciço de solo se ele tivesse características homogêneas, ou seja, iguais, e todas as sapatas tivessem as mesmas dimensões e que fossem submetidas às mesmas cargas, né? Então a gente teria recalques uniformes em toda a edificação, ou seja, mesmo peso, mesma dimensão de sapata ou de elementos de fundação e mesma característica de solo, né? Então a gente teria fundação, um recalque absoluto, igual na edificação inteira. Mas isso é muito incomum de acontecer, né? Porque o solo ele tem muitas variáveis, né? Então o solo ele pode variar muito. Em questão de 1 metro de profundidade ele já pode variar bastante, principalmente a resistência. A gente já viu isso nos ensaios de sondagem, né? Nas investigações geotécnicas. E também a questão de que uma estrutura ela nunca vai ter cargas iguais em todos os pontos da estrutura, né? Ela vai ter cargas muito diferentes, né? Em um ponto e outro e assim sucessivamente, tá? Então, além disso, o tamanho das bases das sapatas de um edifício pode variar, uma vez que as cargas são diferentes, o que eu acabei de falar para vocês. Então, né? Aqui em vermelho, toda estrutura suporta um certo recalque admissível, né? E depois disso, toda a fundação vai recalcar. Da mesma forma que a gente tem um pilar, uma viga,
né, um elemento da estrutura de um edifício que vai ter um limite de carga que ele vai suportar, e vocês calculam, e vocês sabem isso de acordo com as disciplinas de estruturas de concreto armado, da mesma forma, a estrutura ela também suporta um certo tipo de recalque. Então ela vai suportar esse recalque até um determinado estado de serviço, né? Até um limite de estado de serviço, e depois disso ela não vai mais suportar, então ela vai começar a trincar, vai começar a fissurar, a trincar, a rachar, então vai dar um certo tipo de recalque aí na estrutura, mas a partir do momento que ela não suporta mais esses recalques, né? Então quer dizer, é além do estado último de serviço, né? Então a gente tem ou do estado de serviço da fundação, né? Então é além disso. Então aí ela começa a recalcar, e aí os recalques eles vão ser cada vez maiores, e ela vai suportar novamente um segundo estágio um valor de recalque, né? Como ela suportou a carga, ela suportou uma carga ou recalque sem fissurar, ela vai suportar fissurada um determinado ponto de recalque. A partir que esse recalque ela não suporta mais, a estrutura vai entrar em colapso, né? Então aqui, aquela hipótese de apoio fixo para pilares, né, que a gente apoia a viga em 2 pilares que vão ser que não vão variar de cota nem nada disso, ela não funciona na fundação, né? Porque assim, a gente vai apoiar a edificação sobre uma sapata, sobre um bloco, tubulão, estaca, etc. Essa teoria de recalque ou de apoio fixo, ela não existe. Ela não é inválida, né? Aqui comeu um pouquinho por causa que eu tô com a minha imagem na frente, né? Mas ali é inválida a palavra, né? Ou seja, toda estrutura vai recalcar, né? E aí a gente vai ter que controlar o nível desse recalque, né? Se esse recalque é muito severo, médio, pequeno, mínimo, né? Então a gente tem que diminuir esse recalque para o mínimo possível, tá? Então, para conseguir manter a vida útil da edificação. Então, essa é uma questão muito importante. Mas vocês têm que ver uma situação de que muitas vezes o recalque ele acontece numa edificação, numa estrutura que ele causa mais prejuízo do que em outras estruturas, né? Por exemplo, uma antena que emite algum sinal de satélite, por exemplo, cada centímetro, cada milímetro que ele recalcar, ele vai desconfigurar a antena, o sinal da antena, o sinal da torre, e aí ela vai ter que ser reconfigurada por causa desse recalque. Então tem alguns tipos de estrutura que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, porque eles vão causar mais prejuízos ainda para o recalque, né? E além disso, quando a gente fala de recalque e de solos muito ruins que vão promover, quando a gente já sabe que o solo é muito ruim e que vai ter algum tipo de recalque na edificação, a gente às vezes a gente pode utilizar em uma determinadas edificações, tipo edificações de pequeno porte, por exemplo, radier, né? Radier, então, ele vai promover que o recalque que vai acontecer naquela edificação não é que ele não vai acontecer, ele vai acontecer da mesma forma. Mas uma edificação pequena que suporta, então o radier suporta o peso, esse recalque vai acontecer de forma absoluta, de forma uniforme, ou seja, se ele recalcar, ele vai recalcar inteiro. É como se fosse uma laje e a laje ela fosse afundar de uma forma uniforme. Então, quer dizer, ele vai diminuir os recalques diferenciais, que a gente vai ver daqui a pouco, né, e vai deixar um recalque absoluto, então, que a edificação consegue suportar um pouco mais. Tá? Então, essa também é uma questão importante para a gente pensar, refletir sobre. Além disso, a gente tem essa equaçãozinha pequena aí, né? Solo mais carregamento igual a recalque. Né? Então, a gente tem o solo, a gente tem o peso da estrutura e a gente vai ter um recalque, que vai acontecer de qualquer forma. Ele pode ser que não aconteça de forma imediata, pode ser que ele seja mínimo, mas um tipo de recalque, um pouquinho, sempre vai ter, tá? Como a gente já está falando nos outros slides anteriores, certo? E aí o recalque ele vai acontecer sobre duas condições, né? Sobre variações volumétricas, seja a variação do volume de vazios, né, compressão do ar, expulsão da água, adensamento do solo, né, que aos poucos ele vai saindo ali. Alguns tipos de solo, então, o ar e a água vão ser expulsos de uma forma mais rápida, solos granulares, né, e aí outros tipos de solo, como solos argilosos, né, a gente vai ter, então, essa expulsão do ar e da água de uma forma bem lenta, né, e aí o recalque ele vai ser a longo prazo, não a curto prazo, né. E a gente também tem que considerar que o volume de sólidos ele é constante, né? Ou seja, a compressibilidade dos grãos ela é desprezível quando a gente compara a compressibilidade dos vazios, né? Então, quer dizer, um grão em cima do outro, ele não pode ser comparado, né? Ele não vai comprimir, né? Mas assim, se a gente tem vazios dentro, aí sim, aí vai haver compressão e aí vai haver a variação volumétrica. Então, essas duas condições elas precisam ser
sempre atentadas quando a gente fala sobre recalques, sobre as condições de recalque, tá? Aí a gente tem solos granulares, como eu falei para vocês, a gente já trabalhou sobre tipos de solo na disciplina de fundações, solos granulares altamente permeáveis, né? Ou seja, assim como a água ela penetra no solo, preenche os vazios, né? Ela também sai muito rápido, né? Então quer dizer, solos com areia, granulares, quando você emite uma carga acima desse solo, a expulsão de ar e de água ela é imediata, né? Ou seja, os grãos eles não são coesos, não há uma coesão, eles não têm uma particularidade de um grão colar em cima do outro, né? Então eles são muito soltos. Então a água e os vazios conseguem passar por eles de uma forma muito rápida, né? E a gente tem solos saturados, que têm baixa permeabilidade, ou seja, demora muito para conseguir umedecer todas as partículas de solo saturado, de solo argiloso, né? Da mesma forma, o ar e a água que saem lá de dentro, eles também saem de uma forma muito lenta, né? E aí eles secam de uma forma muito lenta, ou seja, se você bota peso em cima do solo saturado, de um solo argiloso, a água ali dentro vai sair de uma forma muito devagar. Então a variação dos volumes ela é mais lenta, tá? Então essas condições a gente precisa considerar sempre que a gente for trabalhar com o tema de recalques. Aí eu tenho aqui, desculpa, eu estou um pouquinho gripado. A gente tem aqui algumas condições por que os recalques eles vão acontecer. Primeira delas, dilatação térmica na superestrutura ou na fundação, pode acarretar em recalques. Tá? Segundo, vibrações imprevisíveis na superestrutura, assim como tremores de terras, terremotos, enfim, também podem promover uma movimentação de solo e a gente ter recalque. Né? Sobrecarga pontual ou uniforme no conjunto. Né? Se a gente tiver uma sobrecarga em algum ponto da edificação, ela também pode causar recalque. E vai causar mais recalque ainda se a gente tiver uma sobrecarga que ela não for considerada na hora da elaboração do projeto. Né? Se a gente tem um projeto de estruturas e a gente não considera aquela carga lá, e depois ela vai existir, e aí, claro, o elemento de fundação ele não vai estar dimensionado para essa carga extra, a gente vai ter uma estrutura que não vai estar suportando, as condições do solo ali vão estar inerentes também no dimensionamento da fundação, ou seja, precisaria ter uma área muito maior para suportar aquela carga, então a gente vai ter deformação, né? A gente vai ter recalque. Além disso, escavações e terrenos em obras vizinhas. Quando a gente tem escavação e obras vizinhas, a gente tem compactação do solo ou descompactação do solo, tremores de terra, pequenos tremores de terra de assentamento, máquinas trabalhando. A gente tem, às vezes, retirada de solo muito próxima à área de sapata, ao bulbo de tensão, à zona de influência de cada um dos elementos de fundação. Então, isso pode acarretar em recalque, sim. Né? E, por último, a gente também tem solos colapsíveis, né? Que são solos que sofrem uma redução significativa de volume, né? Quando eles são umedecidos ou quando entram em contato com a água. Então, eles mudam muito de volume mudam muito rápido de volume, né? Independente da aplicação de peso ou não, né? Então, quer dizer, entra em contato com a água, eles mudam de tamanho, né? A gente tem esse tipo de solo, então são solos muito ruins para a gente construir, e a gente vai ter fundações profundas nesse tipo de solo, a gente vai ter que avaliar se realmente é interessante a gente construir nesse terreno, ou se vale a pena a gente simplesmente deixar esse terreno lá e construir num outro local, se a obra não vai sair muito cara. Então, tudo isso a gente precisa pensar também, né? Antes de edificar alguma casa, um edifício, o que for, né? Assim, gente, é, o objetivo da aula não é fazer a gente entender ou é, promover a gente para pessoas que vão monitorar recalques em algum tipo de edificação. Então, o que eu tenho aqui é só algumas informações que como esse recalque, como esse monitoramento de recalque ele é feito, mas também existem cursos para a gente fazer nessa área separados da graduação, que eu acho que a gente não cabe colocar tudo aqui na aula sobre monitoramento de recalques, eu acho que é uma coisa muito profunda e que a gente pode falar muito sobre isso, tá? Então, assim, geralmente o que a gente utiliza, em pequena escala, escalímetro, equipamentos de precisão, né? Régua é o mínimo, né? Mas escalímetro, enfim, a gente pode utilizar para monitorar a movimentação de uma edificação, monitorar o crescimento da fissura, né? A gente pode, a gente tem uma fissura numa parede, a gente pode colocar uma chapa de acrílico em cima dela, a gente pode riscar a parede nos locais onde a gente tem a fissura, e aí a partir daí, se ela continua crescendo,
aí a gente consegue visualizar, né? A gente consegue utilizar equipamentos de topografia para ver o nível de edificações, para ver se elas estão tendo tipo de recalque ou não, né? Então tudo isso a gente consegue analisar para fazer esse monitoramento, né? Então assim, aqui no slide coloquei monitoramento a cada 2 meses da edificação, né? Que está passível a receber algum tipo de recalque. 2 meses, assim, dependendo da situação, é muito tempo. A gente pode usar até menos tempo, né? Pode usar de semana em semana, 2 em 2 semanas a gente pode monitorar para ver se os recalques eles estão aumentando ou se está paralisado, né? Então, 2 em 2 meses, fazer fotografia, medir, né? Medir com um paquímetro, um escalímetro, a abertura da fissuração, da trinca, da rachadura, né? O comprimento dela, a localização dela e assim por diante. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento aí a cada 2 meses, a cada mês, a cada semanas, né? A cada 2 semanas, por um período de 6 meses, né? Quando a gente tem ali um período que é de estabilidade, né? A gente pode aumentar esse tempo, né? Porque a fissuração ela pode crescer até um determinado ponto e depois ela pode paralisar, né? Nisso que ela paralisou, a gente continua monitorando por 1, 2, 3, 4 meses ou aumentando o intervalo de medições, né? E esse intervalo de medições a gente vai aumentando até que então a gente visualiza, não, realmente está paralisada a fissuração, né? Os recalques estão paralisados, então aí a gente para de monitorar, né? Então esse é um ponto que a gente pode analisar. Outra questão também bem interessante, aí eu conto para vocês, mas tem situações em que quando a gente tem uma edificação, né? E aí tem uma obra vizinha, batistaca, né? Ou então muitas vibrações com máquinas de grande porte, né? Trator e compressor, rolo compressor e tal, dá muita briga de vizinho, né? Então, geralmente, quando a gente tem esse tipo de obra, seria interessante formar um relatório fotográfico dessas obras vizinhas antes de começar a obra, né? Porque daí o vizinho vai dizer, mas olha só, surgiu essa fissuração aqui nessa parede, né? Aí você vai ver, meu, mas será que foi a minha obra ou será que essa fissuração já existia antes? Né? Então, isso a gente pode analisar se a gente tiver um relatório fotográfico daquelas edificações vizinhas, a gente consegue dizer, não, essa fissuração aqui já estava na obra no dia X, né? Então, quer dizer, o vizinho não tem como alegar e não tem como pedir reparo na edificação dele por causa da tua obra, né? Então, seria uma coisa bem legal de se fazer. Além disso, muitas vezes os vizinhos querem arranjar em encrenca, né? E aí eles falam, essa fissuração aqui surgiu depois da obra de vocês. Aí você vai lá ver e analisar a obra, você vê que dentro da fissuração tem até tinta. Ou seja, a fissuração já existia há muitos anos, ele pintou a casa dele antes de você começar a obra, e aí quando você pinta, a tinta vai lá dentro da fissuração. Né? Se tem tinta dentro da fissuração, não tem como ele alegar que a fissuração ocorreu depois da tua obra, a menos que ele tenha pintado a obra dele, a casa dele, depois que você fez a obra, né? Então, quer dizer, não tem como ter tinta dentro da fissura. Então, isso é uma característica muito importante para vocês analisarem também e evita muita discussão, tá? Mas relatório fotográfico para obras que vão ter algum tipo de movimentação de terra, que vão ter compactação de solo, remoção de solo, obras grandes, obras com estacas, né? Com estacas que vão ser cravadas, assim, 100% de indicação para fazer relatório fotográfico, pelo menos de obras de um raio de 50 metros ao redor da tua obra, tá? 100 metros, 50 metros, precisa ter. O vizinho não deixa eu ir lá para tirar foto. Você pode tirar foto por fora da casa do vizinho, nas laterais e tal. Você pode fazer um relatório da sua, da sua autoria sem precisar entrar dentro da casa do vizinho, né? Com uma câmera com alta resolução, né? E aí você consegue ver certinho se tem fissuração ou se não tem, tá? Bom, a gente já falou sobre isso, eu já falei, né? Então eu não vou continuar. Aqui tem só 2 imagens, né, de como que eles estão monitorando os recalques com uma fita métrica aqui, uma trina colada na parede ou um equipamento de topografia, tá? Enfim, pode acontecer sobre situações na vida de vocês, profissional de vocês, né, que vão trabalhar com recalques e que vai dar discussão, né? Principalmente se a obra não for tua, né? Então, tomem cuidado com isso. Como a gente evita o aparecimento de recalques, né? Primeira coisa que a gente pode falar é fazer um estudo de solo através de sondagem, ou seja, uma investigação geotécnica adequada vai evitar em 90%, 95% o aparecimento de recalque, né? A adequação de um projeto estrutural organizado com cargas autênticas a serem utilizadas, né? Ou seja,
a gente vai fazer um projeto realmente real. As cargas que estão dentro desse projeto estrutural são as cargas que vão estar na obra e não vai ter nenhuma sobrecarga, nenhuma carga extra, né? Então isso também é importantíssimo, são duas coisas importantes demais, né? E aí não fazer nenhuma alteração de projeto em obras de reforma também, né? Sem utilizar a obra como um todo, né? E sempre analisando a quantidade de carga que a gente está colocando lá dentro, né? Então também é importante. Outra questão, aconteceu uns anos atrás de um prédio em São Paulo, na década passada, não lembro se 2013, 14, 15, não lembro, mas que ele caiu porque ele simplesmente foi feita uma obra de reforma, e aí os últimos andares do prédio, sei lá, ele tinha 15 andares, até 10 andares ele era totalmente completo. Aí chegou nos últimos 5 andares, ele tinha uma escadinha, né? Aqui assim, depois o outro andar aqui, o outro andar aqui, o outro andar aqui, né? Então ele tinha uma escada no último andar, os apartamentos eram menos, o número de apartamentos era menor, né? Eles simplesmente fecharam esses 5 andares com do outro lado também com apartamentos, né? Ou seja, o edifício ele não suportou a carga e ele ruiu e acabou com tudo, né? Então quer dizer matou gente e tal. Então é um assunto que tem que ser levado em consideração. E geralmente sobrecarga ela não é aceita em nenhum projeto, até porque a gente não vai sobrecarregar a estrutura com aço, com concreto que é muito caro, a gente já vai fazer com a carga que tem que ser, né? Então tem essa questão, é importante também. Aí a gente tem tipos de recalque, né? A gente tem o recalque sobre a ótica do solo, a gente tem um recalque imediato, um recalque por adensamento ou primário, e um recalque secundário ou creep, né? Que pode ser chamado também assim. Recalque imediato são recalques que acontecem de forma imediata depois que você coloca a carga no solo, né? Então seria um recalque mais voltado porque a gente estudou para um recalque de solo granular, solo arenoso, né? Aquele recalque imediato aí, questão de um dia, né? Algo assim. Então, pronto, recalque imediato. Ou até mesmo na hora. Aí depois a gente tem recalque por adensamento primário, né? Ou por adensamento, que seria um recalque como ao longo de um ano, 2 anos, né? Seria um recalque, então, pronto, aconteceu o recalque. E aí depois a gente tem, na diferença entre recalque primário e secundário, a gente tem uma linha pontilhada nesse gráfico, que seria então o limite de vida útil daquela edificação. A partir dessa linha pontilhada, a gente tem um adensamento secundário, um recalque secundário, que aí seria um recalque que vai sim causar prejuízo para a estrutura. Né? E assim, não que o recalque primário não aconteça isso, né? Mas o recalque secundário sim, ele vai levar a estrutura à ruína. Toda vez que a gente tiver uma estrutura levada à ruína por conta de recalque, fissuração, movimentação de solo, a gente está falando do recalque secundário, que seria um recalque mais grave, tá? E aí a longo prazo ele acontece. Geralmente a longo prazo, né? E aí depois a gente tem sobre a ótica da estrutura, né? Nesse lance de dizer que o recalque ele pode ser analisado numa interação solo-estrutura, tanto pelo solo quanto pela estrutura, né? E aí pela estrutura a gente tem um recalque total absoluto, a gente tem um recalque diferencial relativo ou diferencial em corpo rígido, e a gente tem um recalque que é em último estágio, que é o recalque de distorção angular, ou recalque diferencial específico, né? Que também é chamado de recalque diferencial específico, que seria o último modelo dessas 3 imagens que a gente tem aqui no slide, que a última imagem eu acabei cortando com o meu rostinho aqui para dar aula para vocês, mas depois vocês têm acesso ao material pelo Moodle, tá? E aqui, gente, essa frase em vermelho quer dizer que muitas vezes quando a gente tem um recalque absoluto, a gente consegue tolerar em uma escala maior esse recalque absoluto do que um recalque diferencial ou com um corpo rígido ou ainda um recalque com distorção angular. Ou seja, tem uma escala de recalques: absoluto, recalque diferencial em corpo rígido e recalque com distorção angular. A gente consegue suportar muito mais recalque absoluto do que os outros dois. A gente consegue suportar na edificação, a edificação consegue suportar mais recalque diferencial do que recalque em distorção angular. E o recalque que menos a edificação tolera seria o recalque de distorção angular. Né? Por exemplo, recalque absoluto a gente consegue tolerar 10 milímetros. O recalque de distorção de corpo rígido, de recalque diferencial, a gente consegue suportar, a edificação consegue suportar 5 milímetros. O outro era 10 e esse aqui é 5. E aí o último tipo de recalque de distorção angular, a edificação consegue suportar somente 2 milímetros, entenderam? Então tem uma proporção diferente
de limite que a edificação consegue suportar antes de levar a edificação à ruína, tá? Então, quanto mais agressivo esse recalque, com menos milímetros, digamos assim, a edificação consegue suportar. E quando a gente fala de recalque total, absoluto, a gente sempre traz um exemplo do Radier, né? O Radier, então, é um exemplo que trabalha o recalque absoluto, ou seja, você vai construir uma casa em cima de um solo que era um pântano, né? Então você construiu o radier e a edificação ela vai afundar de forma uniforme, né? Então a estrutura ela não vai sofrer nenhum dano teoricamente, né? Teoricamente, se for só o recalque absoluto, né? Mas nenhum dano estrutural. Mas claro que a acessibilidade ela vai ficar prejudicada. Pensa se a edificação vai afundar, vai ter um degrau na porta. Instalações elétricas, tanto aéreas, né? Porque o cabo de eletricidade ele vai esticar mais, né? Então ele pode romper. Estruturas hidrossanitárias, saída de esgoto, entrada de água, né? Tudo isso vai ficar comprometido com esse recalque, né? Absoluto. Todos os tipos de recalque, né? Pode causar prejuízo, mas o recalque absoluto ele está mais ligado a isso, tá? Aqui a gente tem um exemplo da Catedral Metropolitana do México, que em todos os anos ela já recalcou 7 centímetros de maneira uniforme, né? Então, assim, no vídeo eu não quero falar não quero falar sobre isso agora. A gente pode discutir isso um pouquinho mais na próxima aula presencial. Mas o exemplo da Cidade do México, desse recalque absoluto que acontece nessa catedral aqui, vai ser trazido no vídeo que eu trouxe para vocês como material complementar, que os recalques na Cidade do México, nessa região, acontecem em todo local, em toda parte, tá? As casas em todos os lugares estão recalcando, o solo está baixando, literalmente o solo está baixando. E aí o motivo disso tudo aí, tá? Envolve abastecimento de água da população, vai ser trazido no vídeo de basicamente uns 10 minutinhos, né? E aí vocês vão ver e vão analisar. E daí na aula presencial a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas assim, recalque absoluto, a edificação baixa de forma completa. Se vocês olharem bem para essa foto, analisarem o piso, o chão, né, você consegue ver que ela está mais baixa que o chão, tá? Eu já visitei essa igreja em 2015, mas claro que eu não lembro exatamente de recalque nenhum naquela edificação, né? Mas eu lembro de ter visitado essa igreja e e de ser um pouco mais baixa, mas não, a gente não consegue ver por que ela é mais baixa do que a rua, né? E aí a gente depois descobre, é, montando o material para disciplina de fundações, porque em fundações eu não tive sobre isso, né? Não tive esse exemplo aqui. Montando o material para vocês, eu descobri uma coisa que eu já visitei lá no passado e que aí a gente acaba raciocinando melhor sobre isso, discutindo aí o tema de fundações. Tá. Então aqui a gente tem distorção de corpo rígido, né? O recálculo diferencial de corpo rígido, né? Ela pode ou não haver uma distorção angular. Seria mais ou menos quando a gente tem uma edificação que ela vai recalcar mais de um lado do que do outro. O principal exemplo de recalque diferencial que eu posso trazer para vocês, o principal exemplo que eu posso trazer para vocês aqui é o exemplo da Torre de Pisa, né? Então, quer dizer, a Torre de Pisa ela trabalha, ela é um recalque diferencial de corpo rígido, ou seja, ela foi para o lado, um lado está tendo mais recalque do que o outro. Se fosse recalque absoluto, ela ia afundar e ela ia continuar reta, né? Mas não, ela está recalcando mais de um lado do que do outro. Então é um recalque diferencial de corpo rígido. Mas ela está recalcando de forma uniforme. A base dela está indo na mesma angulação, né? Ou seja, não é na sapata do lado de cá, ela não está recalcando 10 centímetros e no outro recalcou só 5 e ela vai quebrar, como se a edificação a base quebrar e cada uma recalcar um pouquinho mais do que a outra, né? Então nesse caso ela recalca completamente para um lado. Tem até vídeos que mostram, se vocês se interessarem pela cultura, né, por esses assuntos, vocês conseguem ver vídeos na internet que explicam melhor sobre a fundação dessa torre de Pisa. E aí ela conta, eu acredito, né, não tenho certeza agora, mas que é uma estrutura rígida, como se fosse uma laje, um radier aí embaixo dessa torre, e por isso ela está tendo um recalque dessa forma. E não, se ela fosse com sapatas, ela recalcaria de forma diferente, né? Mas essa edificação ela já estaria no chão se não fosse o reparo
que ela sofre. Né? Então a torre ela começou a ficar torta, eles começaram a tentar reparar o problema. Repararam, ela voltou a ficar torta de novo. Né? Mas começou a atrair muitos turistas, porque ela estava assim torta. Então muitos turistas iam visitar essa torre de Pisa, porque ela estava torta e todo mundo ia lá ver, então virou um ponto turístico. Ou seja, não era mais vantagem colocar essa torre reta, era vantagem deixar essa torre torta. Porém, o que eles fizeram foi controlar esses recalques. Então eles injetaram material no solo, né? E esse material que eles injetaram, ele estabilizou a angulação da torre. Então ela tem uma angulação torta que é fixa, teoricamente, né? Então ela não vai aumentar mais o nível, a angulação, né? Ela não vai deitar mais, ela vai ficar nessa angulação aí, porque são feitas obras de reparo de forma contínua, né? Que estabilizaram a torre nessa angulação aí, tá? Então isso aí é um clássico exemplo da Torre de Pisa. Eu não acho legal, mas tem muitas empresas que usam a Torre de Pisa como um símbolo da empresa de engenharia, né? Se fosse um símbolo da empresa, ela não deveria ser torta, deveria ser reta, né? Mas fazer o quê? Se você for pensar na internet, tem empresas que têm a Torre de Pisa como logotipo, como símbolo da marca, e eu não acho isso muito legal por não ter dado 100% certo, né? Deu certo porque atraiu o turista, mas a edificação, do ponto de vista estrutural, a estrutura também não deu muito certo. E aí a gente tem o último tipo de recalque, que é a distorção angular. Né? Aqui eu não sei se eu trago alguma foto, eu acho que eu não trago foto, mas distorção angular é justamente isso, né? Quando a gente tem uma edificação trabalha para um lado, a outra trabalha recalca para o outro lado. E a gente tem uma quebra da parede no meio, né? A gente tem uma fissuração, uma rachadura, porque as duas recalcaram uma para lados diferentes. E aí tem movimentação de solo, tem movimentação de contrapiso, de piso, de laje, de parede, de pilar, de viga. Então é o tipo de recalque mais perigoso de todos. E aí sim, a edificação ela quase não suporta nada desse tipo de recalque, e aí pode vir a ruína em questão de 1 milímetro, 2 milímetros pode vir a ruína. Então um recalque muito perigoso. Tá? E aqui tem alguns limites, né, de distorção angular, né, de distorção angular. E aí a gente consegue ver ali 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300, 1 para 1000, né, e assim por diante. Quando a gente fala de um recalque na proporção que recalcou 1 milímetro em uma consideração de 700, de 1 para 700, é quando 1 para 750, no caso, é quando começa a ter prejuízo para a estrutura. Geralmente até 750, 1 milímetro para cada 1000 milímetros. A gente não tem nenhum tipo de problema na edificação, né? Então, quando é 1 para 750 ou 1 para menos de 750, então aí sim a gente tem algum tipo de problema na edificação. E quanto mais próximo for aí a correlação, né? Quanto menor for a proporção de recalque, né? Quando 1 para 100, 1 para 200, 1 para 300, então a gente tem muito problema, né? E 1 para 150, então é considerada o limite, né? Então a partir daí é ruína, né? Se a gente tem 1 milímetro para 150 milímetros, então a gente tem já um problema de ruína da edificação. Tá? Então essa tabelinha aqui eu peguei na norma. NBR 6118, talvez, não lembro agora, posso constar para vocês e falar na próxima aula, mas é uma norma que talvez vocês já tenham visto na disciplina de estruturas de concreto, tá? Então ela existe e tem a limitação aí de segurança para as edificações. E a gente fala do módulo de deformabilidade, né, que é um gráfico de tensão, deformação, mais ou menos, né? Quanto maior a tensão, maior a deformação, maior o módulo de deformabilidade daquela edificação. E a gente calculou isso também na última aula, né? A gente calculou o módulo de deformabilidade dos solos ou das edificações para a estimativa de cálculo de recalque, né? Vocês podem analisar isso certinho no material que tem no canal de vocês, tá? E a gente também tem ali formas de calcular esse módulo de deformabilidade, né? E aí quando a gente calcula um recalque ou estima quanto que a edificação pode recalcar, conforme a gente viu na nossa última aula também, né? Então a gente tem, a gente consegue estimar de acordo com o tipo de solo, o tipo de carga que a gente tem, características do solo e da edificação, a gente consegue estimar a longo prazo quanto aquela edificação vai recalcar. Mas para isso a gente precisa ter dados bem específicos e dados da obra mesmo, daquele local. Não adianta estimar valores e colocar lá que não vai dar certo, né? Então, assim,
dependendo do tipo de solo, a gente tem métodos que são mais adequados. Tipo o método de Schmertmann, que é um método que estima um recalque em solos arenosos. Ele vai dar ênfase naquele recalque imediato, né? Então, ele vai trazer um recalque imediato para o jogo e vai estimar um recalque ao longo do tempo, mas considerando que que 100% do recalque que vai acontecer, sei lá, 10 milímetros em 50 anos, né? 80% disso seja um recalque imediato, né? Aí a gente tem também recalques que podem ser aplicados a camadas multicamada, a solos multicamadas ou camada semi-infinita, que seriam então mais voltados para solos argilosos, mas também a gente podendo utilizar solos arenosos, né, para estimar esse recalque, que seria algo como o método de camada semi-infinita, né? E aí a gente vai aplicar para todos os tipos de solo. E aí a gente vai falar também vai usar esse solo quando a gente tem solos, ou vai usar esse método quando a gente tem solos com características de SPT muito diferentes, né? Ou seja, aqui o SPT é 10 é solo arenoso, ali o SPT é 15 é solo argiloso, mais profundidade é solo siltoso, é SPT 20. Então, quer dizer, são NSPTs diferentes e solos diferentes. Então a gente utiliza esse método aqui para estimar o recalque. E por último, um recalque de camada finita, quando a gente tem um solo mais uniforme e um solo de siltoso para argiloso, né? Mas um solo argiloso que tem um NSPT constante ou próximo um do outro de acordo com a profundidade, né? Ou vai variar de 0 até 5 metros, 6 metros, a gente vai ter um NSPT de 10 até 15, ou até 12, até 13. Então o recalque ele é teoricamente constante. Então nesses casos a gente vai utilizar um recalque de camada finita. E o método Schmertmann a gente também viu na última aula, eu também acabei de falar sobre ele com vocês. Tá bom, gente? Então, assim, só para pontuar aqui, essa aula tá gravada para vocês no Moodle. Vocês assistiram até aqui, ok. Aí, a partir daqui, a gente tem mais 2 vídeos. Um sobre recalque na cidade do México, que é um problema muito grave que está acontecendo lá, numa das maiores cidades do mundo, né? Porque São Paulo tem, a região metropolitana tem 20 milhões de habitantes, se eu não me engano, a cidade do México tem de 30 a 35 milhões de habitantes. Né? Então tem quase o dobro do que São Paulo, para vocês terem uma ideia. E lá todas as edificações estão tendo problemas com recalque, tá? E a gente também tem o exemplo dos prédios de Santos, né? E por que recalcou tanto lá em Santos os prédios? Também é visto num outro vídeo. E aí, por último, tem um texto, né, que explica de forma textual, de forma escrita, os recalques lá em Santos, tá? No litoral de São Paulo. Tá certo, gente? Tendo alguma dúvida, tendo algum problema, alguma coisa que vocês queiram falar, me mandem uma mensagem, mandem um e-mail que eu respondo assim que eu puder. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais. Até semana que vem. Tchau.